Good afternoon and welcome to this discussion. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a essa discussão. I call this discussion so that some of the burden will be off of me. Ele chama de discussão porque um pouquinho da carga, né, cai para fora das costas dele. So remember, you have a role in this also. Então se lembrem que vocês também têm um papel aqui. To make the discussion rich, and to make the discussion rich and relevant and meaningful. Então nós todos temos um papel para tornar a discussão mais rica, mais relevante, mais significativa. So, so the discussion topic is future of dialogue, the future of dialogue between science and Buddhism. Então o tema da nossa discussão é o futuro do diálogo entre a ciência e o budismo. So that should definitely base on what the science is right now, and then we can try to anticipate what might come and in which situation, what might be the problems, challenges before us, and look at the present scenario and then see how it fits with Buddhism or not, and then see what insights or ideas Buddhism brings in. Então, a discussão vai se basear em como a ciência se encontra nesse momento, como que nós podemos imaginar que vai ser no futuro, que tipo de problemas nós vamos encontrar, que tipo de desafio nós vamos encontrar, e também em que medida isso se combina ou não com o budismo, com os insights budistas, e como que esse diálogo pode acontecer. That at least is the scope of this discussion, but how much justice I can do, I don't know, but I call upon you to also participate and make this vibrant discussion. Então esse pelo menos é o escopo da nossa discussão, né? Eu não tenho certeza se ele vai conseguir fazer justiça ao tema, né, do desafio, assim, do tema que a gente vai tratar, mas ele também pede que a gente também colabore para que essa discussão possa acontecer da forma mais significativa possível. Yeah, to a great extent, this discussion should and would focus on the nature of consciousness. Então, em grande medida, essa nossa discussão, ela deveria se basear na natureza da consciência. Ela vai se basear na natureza da consciência. Where the present modern science is on this, and what is the prospect ahead? What does Buddhism have to say on this? Que ponto que a ciência moderna se encontra, né, com respeito à natureza da consciência e que a gente pode imaginar que vai acontecer no futuro e como que o budismo pode colaborar. So I will right away start with the nature of consciousness. Então ele já vai começar falando sobre a natureza da consciência. Because AI is a big deal. Artificial intelligence. Porque a inteligência artificial é um tema importante, né, que está acontecendo. Yes, and it is moving very fast, and we have difficulty even kind of anticipating what might entail this. Que está acontecendo e está se desenvolvendo num ritmo muito acelerado, que é difícil até imaginar onde que isso vai parar, né? Como é que vai ser isso no futuro próximo. Yes, regarding the nature of mind, the modern science has no decisive answer. Com respeito à natureza da mente, a ciência moderna ela não tem uma resposta muito definitiva. It is still the problem of consciousness, the problem of body-mind relation that has remained so for the millennia.
Então esse problema mente e corpo, ele tem permanecido mais ou menos no mesmo status assim no último milênio. But there are theories regarding what the relationship between mind and body, or particularly mind and brain, might be. Mas existem teorias sobre como é essa relação entre corpo e mente, mais particularmente cérebro e mente deve ser, como essa relação deve ser. Yeah, so far the general modern science stand is that mind is an emergent property of brain. Então a afirmação da ciência moderna é de que, em geral, né, de que a mente é uma propriedade emergente do cérebro. And by default, that leads itself to also stand by the position that it is reducible to something physical, something material. E a consequência disso, dessa afirmação, é de que a mente pode ser reduzida a algo que é físico, algo que é material. In this case, particularly the brain, the neurons. E nesse caso, particularmente os cérebros, os neurônios. And that means when the neurons go out of function, when the brain is dead, together with some other criteria of physical death, like breathing stopping, heart rate stopping, there shouldn't be mind in the body. E a consequência também disso se implica no fato de que quando os neurônios deixam de funcionar, quando o cérebro deixa de funcionar, outras medidas de morte, né, de morte, como respiração parar, o batimento cardíaco parar, significaria então que a mente deixa de existir também. So, early on, it is a clear position that yes, it should be reducible to, it is a reductionist theory, here reducible to something physical, mainly the brain, the neurons and connections, synapses. Então, essa afirmativa realmente implica que a mente pode ser reduzida a algo que é material, ao cérebro, aos neurônios, às sinapses. But then theories get evolved, they get modified, refined, whatnot. Now, among the different theories about mind, there's one called the integrated information theory. Teoria da informação integrada, então é uma teoria que resultou de um desenvolvimento dessa teoria inicial, de que a mente seria então uma propriedade emergente do cérebro. Houve um desenvolvimento dessa teoria. Where it looks at consciousness or mind as an experience coming out of it's an experience of the information that is captured in the brain through the brain neurons, synapses, and connections. It's an experience. Então, essa teoria olha para a mente, para a consciência, como uma experiência que surge da informação que é capturada pelos neurônios, pelo cérebro. And as a slight tweak to their earlier position, they say the experience itself, though it is the mind or the consciousness, itself is irreducible. Isso diz que a experiência, então, a própria experiência, ela então não pode ser reduzida ao cérebro ou aos neurônios. When we say irreducible, it means it cannot be pinpointed to any particular neuron, part of the neuron, part of the synapse connection, but yet it is something that is a byproduct of that collection of information in the brain. Quando ele diz que não pode ser reduzida, quer dizer que nós não temos como apontar nenhum neurônio, nenhuma parte de um neurônio, nenhuma sinapse que seja responsável pelo surgimento da mente, mas que a experiência em si, ela é um produto dessa coleção de informações, de o cérebro poder coletar informações. And slightly different from that, not so much, still grounded on this reductionist theory of
everything kind of falling back to the brain and neuron, is this global workplace theory. Global workplace. Yeah. Então, uma teoria um pouquinho mais avançada do que essa teoria reducionista, de que tudo acaba dando se resumindo aos neurônios do cérebro, é a teoria global do local de trabalho. Where mind is seen as a broadcaster of the information integrated and collected and integrated by the brain. Então, onde a mente, então, ela é o transmissor de toda essa informação que é coletada pelo cérebro. These all look at the mind as a byproduct of the material, not correlates material sources. And in a way it comes down to it's becoming computational. It's almost computational, except one doesn't actually know how does this computation gives rise to mind. Então, todas essas teorias, elas têm a mesma visão de que a mente é um produto final dessa fonte que é material. Então, tem alguma semelhança com uma coisa que é como uma computação, né? Como se fosse um computador, embora não se saiba exatamente como essa computação acontece. But then there is yet another theory called orchestrated objective reduction theory. Mas ainda tem essa teoria que é da orchestrated objective reduction theory, da redução objetiva orquestrada. Teoria da redução objetiva orquestrada. Yeah, orchestrated objective reduction theory. I don't know what does it mean. Eu não sei o que significa isso, mas uma redução objetiva orquestrada. Except it says that the mind is orchestrated by the interplay of neurons and whatnot. Então, o que ela diz é que a mente ela é orquestrada pelas interferências, pela inter-relação entre os neurônios. But we do not want to worry about the name, but mainly its strength is very different from those of the mainstream other theories. A gente precisa se preocupar com os nomes das teorias, né? Mas só para a gente entender como é que existem essas diferentes teorias que são mais comuns, mais populares. But where it differs and departs from the mainstream theory, scientific theory of mind, is that it doesn't consider mind as computational byproduct. Tem uma diferença entre essa última teoria que faz com que ela se afaste um pouco dessa teoria de que a mente é uma computação. Tem uma diferença nisso. And by extension, it says that no matter how much connections we bring in materially, whatnot, that works through algorithms and computation, that can never produce the phenomena of consciousness. Então, o importante é que, por mais que, ainda que não se entenda, que não se entenda o mecanismo da computação, que essas teorias mais novas dizem que, por mais que se chegue a algoritmos, se descubra algoritmos sobre o funcionamento da mente, isso nunca vai resultar na consciência. One specific, one specific property of mind that it says cannot come from mere computation is self-knowledge. Então, uma propriedade, uma característica da consciência que não pode ser explicada por computação é a consciência de si mesma. The computers will not know that I am who I am. Os computadores, eles não sabem quem eles são. So no matter how sophisticated it may be, it wouldn't have that very
basic criteria of the mind. Não importa quanto sofisticados eles sejam, eles não vão ter este critério que define a mente. And this is something that I have come across being proposed by an eminent physicist by the name of Roger Penrose. Yeah. Então esse é o que ele encontrou vindo dessa elaboração desse físico chamado Roger Penrose. Yeah, who is said to be very renowned and very respected in the world of physics, as well as he has worked with the late Stephen Hawking and has some hand in the discovery of black hole, etc. Então esse físico ele é muito conhecido, muito respeitado no meio entre os físicos. Ele trabalhou com Stephen Hawking, inclusive na descoberta dos buracos negros. É um físico bem conhecido. Yeah. So then, how does he propose the mind to come about? Então, qual a proposta que ele tem para explicar como que de onde a mente surge? Not that I know completely, fully, because it involves really explaining through mathematics and all of those calculations and whatnot. But what he suggests is quite interesting. Even reading through a layman's language, if you read his theory in layman's language, what it suggests is a quantum level to the consciousness, and it says that that brain, the information, the interactions through within the neurons and the synapses and whatnot, kind of builds a certain collection of information that kind of forms some kind of a quick beats or quantum level beats, which then kind of somehow work together in such a way that it takes almost like a quantum leap in producing something. But again, the detailed process is not that clear, at least not that clear to me, although he does seem to be very confident in making the calculations. Então, o que diz que ele não consegue compreender completamente a teoria do Roger Penrose, porque envolve cálculos matemáticos super sofisticados e que precisaria compreender tudo que é calculado ali matematicamente, mas a forma como ele traduz isso para os leigos, né, é que ele sugere que existe um nível quântico na mente. Então, as interações entre os neurônios, as sinapses, elas gerariam como que um bit quântico, né, que explicaria o funcionamento da mente de uma forma não muito simples, né, que pode ser... É muito difícil para a gente compreender, porque a gente não entende direito os cálculos, mas ele parece bem confiante em explicar esse nível quântico de funcionamento da mente. Where the byproduct by way of mind kind of almost instantaneously happens, almost like in the form of a leap forward. Então, essa interação entre os neurônios e sinapses, elas seriam como que instantâneas, gerariam um salto quântico instantâneo. But what caught my attention is his reference to its being non-computational and that it has a quantum level structure in it. Então, o que chamou a atenção do Goethe foi essa abordagem dele de dizer que a mente não é um computador, né, não é computacional, funcionamento da mente, e esse nível desse salto quântico. Because in the Buddhist, now I come to the Buddhist, I wear my Buddhist hat. Now, in the Buddhist concept, the very, very fundamental quality of mind or consciousness is what we call clear awareness. There is a clarity quality there, together with an awareness of knowing. And here, knowing what something is, what you are. Agora ele vai vestir o chapeuzinho do budista.
né? Ele vai dizer que para o budismo, a característica da mente, o que caracteriza a mente é uma consciência clara. Então tem uma clareza, tem um espaço claro que também é cognoscente. Então tem um conhecimento ali, um saber. Né? E então essa consciência ela é capaz de conhecer o que está na frente dela e também de se conhecer. Yeah, that is the very fundamental nature of consciousness. Things can be clear, things can be luminous, but not necessarily knowing, reflecting. So there can be things which are luminous, they are clear, but not have that quality of, I want to say sensing. Sense, we have used the term sense to physical things so much that now it doesn't seem to be enough to use to consciousness. The kind of knowing, being aware, it has this subjective component there in its interaction with the object. Então a característica fundamental, essencial da consciência, então ela é essa clareza e se conhecer. Então, o que está dizendo que tem muitas coisas que podem ser claras e luminosas, mas que não tem essa propriedade subjetiva de cognoscência. Eles não são capazes de conhecer, de apreender. Ele falou que ele estava tentando achar uma palavra direito para falar conhecer, né? Que a gente poderia dizer sentir, né? Mas a gente usa essa palavra sentir para tantas coisas físicas que já não cabe mais. Né? Então é uma cognoscência, né? É um conhecer. So the Tibetan definition for consciousness. By the way, consciousness is wider. Mind is part of that. Consciousness has mind and other elements of consciousness. Então, só para começar a explicar, a consciência ela é mais ampla do que mente. Então, na visão budista, na explicação budista. Então, a consciência é ampla e a mente é uma parte da consciência. E existem outros elementos relacionados à mente que compõem a consciência também. So, and in that respect, everything that is mind or mental factor is necessarily consciousness in nature. Então, nessa visão, tudo que é mente ou fatores mentais fazem parte tem essa natureza da consciência. And its very fundamental nature is, we say, Selching Rigpa, that which is luminous and knowing. Então, essa natureza, ela sente Rigpa, ela é luminosa e ela conhece. Luminous in the sense, not like a physical thing, but luminous in the sense that in its very nature, in its very fabric, there is no pollutant, no pollution. It is not diluted, it's not stained. Então, se diz que é luminosa e cognoscente, mas luminosa não no sentido como a gente vê físico, né, de luminosidade. Luminosa no sentido de não ser poluída ou não ser manchada. Like there's a glass, right? Like there's a glass ball, which is luminous in nature. Thus, any dust that's gathered on it, it's temporary. It doesn't at all go into the very fabric of it. Então, significa natureza luminosa, significa como se a gente tivesse uma esfera de vidro, né, completamente limpa, e qualquer sujeira que ficar sobre a esfera de vidro, ela é temporária. Ela não faz parte da natureza do vidro. Aquilo pode ser removido. That's the first criteria. And then the second on top of that, which is very important, as important, is that of the knowing. Knowing, not necessarily knowing correctly, but goes about the business of knowing something, of being aware of something. Wrongfully, rightfully, that's not the problem. O segundo critério, então, da natureza da consciência seria, então, esse aspecto da cognoscência, de ser capaz de conhecer, de saber. Não necessariamente de forma correta, né? Mas seja de forma correta ou incorreta, a consciência ela consegue conhecer, perceber as coisas. And has the capacity due to that clear and knowing quality of reflecting upon itself. E ela é capaz, com base nessas qualidades de conhecer e de ser clara, ela é capaz de refletir sobre si mesma. So the non-computational part about
new theory. And by the way, I don't know when he proposed it, but the material that I got is happened in 2017. Yeah. Então essa teoria não computacional que ele descreveu para nós, ele não sabe bem quando ela foi elaborada, mas o material que chegou até ele foi feito em 2017. It's dated 2017. A data é 2017. So then the computational, the quantum level part of it. Quantum level part, although I don't know totally, although quantums means bits. And it has some connotation of what do you call, the information is kind of remaining in bits that kind of converge together and kind of gives us this byproduct of an instantaneous leap forward in the form of knowing. Although that still leaves open the question about what the actual process is. Então essa teoria não computacional, ela fala sobre essa interação entre as informações, de alguma forma dá origem a um salto na direção da experiência, né? Então essa interação, a gente não conhece bem a natureza dessa interação, mas ela implica isso, né? Que existe um salto quântico, as informações estão em pedacinhos assim, mas a interação entre elas dá origem a esse salto de conhecimento, do conhecer. So, how it attracted me is, from a Buddhist perspective, we can make a case that from a Buddhist perspective, even the consciousness at its very, very basic level can be said to have a quantum level. O que atraiu o Geshe para essa teoria foi que na visão budista, a gente também pode afirmar que a consciência tem esse nível quântico. I say, not every Buddhist say. Nem todos os budistas dizem isso, mas ele diz. And I say it because from a Buddhist perspective, the very fundamental makeup of a consciousness is dependent on certain quality which has no death, no birth, and it is almost like a certain unit. Yeah, certain unit, certain quantum. Ele diz isso porque na natureza da consciência explicada pelo budismo, não existe origem, não existe cessação, não existe nascimento, não existe morte. Tem alguma coisa, tem algum tipo de unidade, assim, de um quantum. At least at its observable, measurable level. Pelo menos no nível que pode ser medido, observável, na dimensão que pode ser observável. And by that, I mean, from a Buddhist parlance, I mean the clear light consciousness. Quando ele fala isso, ele está falando sobre a consciência da clara luz que se define no budismo. Yeah, at which level there is no birth, no death, no creation, no cessation. Nesse nível da consciência da clara luz, não existe então nem origem, nem cessação, nem nascimento, nem morte. Very similar to the modern scientists' take on energy. Muito parecido com o conceito moderno de energia da ciência moderna. Where there is no new creation, no complete disappearance. Onde não existe uma criação e não existe um completo desaparecimento. This may change, but this is the present stand. Isso pode ser que mude, mas nesse momento é isso que se diz. In no other soft sciences, but in physics. Talvez não em outras ciências, mas na física. They are hard science. É uma ciência dura. And yes, not soft science, but hard science. And within that, it's understanding about the charge, electric charge. It says that the charge is never created new, it is never lost, it only moves from one place to another. It only moves from one place to another. That's how we can speak of
a charge being there, being transferred into something, that it kind of moves into something, but never ever a new charge is created anew, and no an existing one goes out of it. A essência diz sobre a carga elétrica, né? Ela não surge do nada e nem ela também não desaparece. Ela muda, ela pode se transportar de um lugar para o outro, mas não existe um surgimento de carga elétrica, nem um desaparecimento de carga elétrica. This makes us think about the very, very fundamental minute building blocks of material world. Então isso fala alguma coisa para nós a respeito dos bloquinhos dos elementos que compõem a natureza material. The grosser bodies built out of that foundation has the condition of coming into existence, going out of existence, whatnot. But it's very fundamental building blocks in terms of those microparticles. They don't seem to have any case of completely going into extinct. Esses elementos, essas partículas, né, que acabam compondo todo o universo físico, as formas grosseiras que surgem a partir da combinação desses elementos, elas desaparecem, elas quebram, deixam de existir, isso sim. Mas os elementos em si, essas partículas elementares em si, o Gage também tem a sensação que elas também não chegam a surgir e desaparecer completamente, da mesma maneira. At least at the very minute particle level or at their energy level, they always kind of take different forms and be integrated with different greater body and whatnot. But in terms of their own entity, it doesn't seem to go out of existence. Pelo menos esse nível mais diminuto assim, das partículas elementares. Elas podem se combinar, formar coisas mais grosseiras, de várias formas, mas elas parecem não desaparecer, não ser possível também que elas desapareçam completamente. Pelo menos um nível mais elementar. So, what I'm doing here is I am making a parallel between the scientist's take on material world and the Buddhist take on consciousness. Of course, consciousness is not material, material is not consciousness in the Buddhist context, but in the scientific context, everything is reducible to the material. That's all there is. And from a Buddhist perspective, you can say that everything, even material, ultimately comes down to their consciousness. So both of them are a form of monism, except, and that's reducible to just one out of the two, mind, consciousness, and matter. Except in Buddhism, it is reducible to consciousness. In the modern world, it is reducible to material. Então, o que ele está tentando fazer aqui para nós é traçar um paralelo assim, entre a visão budista do mundo e a visão materialista do mundo, da ciência moderna. Né? Ele diz então que as duas, tanto o budismo, a visão budista, quanto a visão da ciência moderna, elas são monistas, no sentido de que tudo pode ser reduzido a alguma coisa. Né? A diferença é que, para a ciência moderna, a ciência, o mundo físico, tudo pode ser reduzido a algo que é físico. E para o budismo, incluindo o mundo físico, tudo pode ser reduzido à consciência. Então tudo surge a partir da consciência. Né? Ambas as tradições, assim, elas dizem que tudo pode ser reduzido a alguma coisa. Né? A diferença é que para a ciência pode ser reduzida a alguma coisa física e para o budismo pode ser reduzida à consciência. Mas uma coisa não é igual à outra, né? Although it will be interesting to look at this particular theory that proposes quantum level to a consciousness as to whether it still falls in the materialist outlook. Embora essa teoria quântica sobre a consciência seja interessante, ela ainda cai no reducionismo, alguma coisa, algo físico. But nonetheless, it still proposes some kind of a quantum level basic structure out of which the mind comes. And then here also we have the clear light mind, which is like the
what do you call the singular uniform mental quantum, if you will, that serves as the foundation for all the grosser level of consciousness, and eventually it's accountable for all the material world as well. Nessa teoria da mente como um aspecto quântico, ela ainda é reduzida ao material, da origem a esse salto quântico, esse quantum de consciência, enquanto na visão budista é a partir da clara luz, da consciência da clara luz, que surgem os aspectos mais grosseiros da consciência, e também a partir da clara luz que vão surgir os aspectos até mesmo materiais. So, based on that, since everything is reducible to material, in the scientific eye, there is no such thing as life after life before, because no consciousness moves, except it is physical bodies, and thus they do not necessarily carry some kind of a personal continuity. Então, de acordo com essa teoria da ciência, que reduz a consciência e a mente a algo que é material, então nessa visão não existe como existir vida após a morte, porque nada pode ser carregado, né, de uma existência para outra, na visão da ciência moderna. Whereas in the case of the Buddhist understanding, where everything kind of comes down to this mental unit in the form of clear light, and since it is not physical, it is a mental unit that never dies, that is never newly created, we can speak on that basis, we can speak continuity, even after clinical death. Enquanto na visão budista, como tudo se desenvolve a partir dessa unidade de consciência que é a clara luz, que não é física, que portanto não está sujeita a nascimento, morte, não desaparece nem surge do nada. Então, a partir dessa base da clara luz, é possível então falar da continuidade da consciência, mesmo depois da morte física, da morte. In both the cases, even in the scientific case, that although it may speak about the very subtle building blocks, it is not always at that level that things are operational. Things do not necessarily always at that level. They can operate at a much bigger, grosser level. Embora na visão científica existam esses elementos que são os bloquinhos de construção, assim, né, as partículas elementares, a partir de onde todo o universo físico se desenvolve, nesse nível mais fundamental, eles não são operacionais, eles ainda não operam. É preciso que haja uma construção, qualquer um desenvolvimento para que em algum momento aquilo se torne operacional. So it's the case with the Buddhist understanding of the man, in that although it can be reduced down to its very, what you call, smallest mental quantum, if you will, it is not always at that level it's operational. It becomes more operational at grosser level. Of course, we can come down to that level and be fully functionally operating, but that's not within the access of everyone. Na visão budista é algo parecido também. Esses elementos, essas unidades de consciência da clara luz, elas também podem não ser operacionais nesse nível mais fundamental. Ela vai precisar se manifestar de forma mais grosseira para se tornar cada vez mais operacional. Mas, no entanto, é possível acessar um nível plenamente operacional na própria clara luz, na própria consciência da clara luz, mas não é acessível para todos. Interestingly, in the Buddhist context, since we retain mind even at that very level, it's on that basis that we can retain personal characteristics, being characteristics even at that level, and that being can operate and function, exist on grosser levels, whatever grosser levels, but at every time it is grounded in that singular, in that individual singular mental quantum. Na visão budista, embora essa unidade de consciência mais fundamental ela possa não ser totalmente operacional, todas as características individuais
estão ali, estão presentes ali, embora possam não se manifestar, não ser operacional naquele nível, mas tudo que é individual está ali na base, né? Ela pode depois se manifestar, se tornar mais e mais grosseira, mas sempre essas características mais grosseiras estão enraizadas nessa base. Is it clear so far? Por enquanto está claro? Is it clear? Sim, não. I'm trying my best to be very clear. Ele está tentando ser muito claro, eu também estou. Part about the Buddhist texts I'm not making up. What I'm doing is, in terms of the comparison, I may be interpreting, I may be coming up with my take of it, but in terms of the stand of how everything is reducible to a mental level of quantum, which accounts for each individual, right? Those have their resources, those have their references in the sutras. But in terms of the comparison, in how I read the two, there may be some interpretation there. Então ele está dizendo que ele não está inventando nada, né? Porque quando ele faz essa comparação entre os pressupostos das ciências budistas, ele pode estar interpretando coisas ali para fazer essa comparação para nós, para traçar esse paralelo. Mas tudo que ele disse a respeito do budismo, de um nível individual essas características de cada um, assim, estarem presentes nesse nível mais fundamental de consciência, isso está nos sutras. Isso não é uma interpretação dele, está escrito nos sutras propriamente. So, particularly, if I give you an example, when we die, in the Buddhist concept, the actual state of death is when naturally we are reduced down in our function. We are reduced down to the subtlest quantum mental level. Então, no budismo, o que se diz quando acontece a morte é quando nós somos, então, de novo reduzidos a esse nível fundamental quântico de consciência. É isso que é a morte na visão budista. Yeah, the state of death, the moment of death is when the subtlest mental, what you call quantum level building block, is the only remaining thing functional. All the rest have subsided, become dysfunctional. Então, o momento da morte é quando só esse nível mais sutil, quântico de consciência é funcional. Todo o resto se tornou disfuncional. Esse é o momento da morte na visão budista. So we are called. So at that moment we are at the state of death. We are not yet dead. The being is not yet dead, but the person is in the state of death. Então, nesse momento, o ser ainda não está morto. Ele está no estado de morte, mas não está morto. I make the distinction between dead and death. Então, ele está fazendo uma distinção entre morto e morte. Someone who is dead should not have consciousness in the body. Alguém que está morto ainda não tem mais a consciência no corpo. But someone who is in the state of death, the actual state of death, still has consciousness, but only at that level of quantum. Então, a diferença é assim, ele está dizendo que quando se diz que a pessoa está morta, a consciência não está mais presente no corpo. Mas quando a pessoa está em estado de morte, no processo de morte, ainda, esse nível mais fundamental de consciência ainda está funcional ali no corpo. Most of us are not just not aware at that time, but way before that, when the process of dying has 8 stages, of which the 8th is the death stage. So most of us are not only not aware at that moment of death, but even far before that, we lose our consciousness. We may have consciousness, but not conscious. Okay. Então ele está dizendo assim, no processo, nesse momento em que esse nível só mais fundamental de consciência está presente, funcionando naquele ser, a maioria de nós não vai estar conscientes nesse momento. A gente vai ter perdido a consciência, a consciência, não é só cognitiva, a consciência lúcida, vamos dizer assim, muito antes, né?
vai existir uma consciência, mas a gente não vai estar consciente dessa consciência, não vai estar consciente de estados conscientes muito antes desse processo final. Então, o processo do morrer tem 8 etapas. Né? Essa última etapa é a que ele está descrevendo, essa etapa onde a consciência está presente, mas no nível, só ela, no nível funcional. So the moment of death itself, the moment of death with that clear-eyed mind manifest, itself is consciousness, itself is in a way conscious of its own what you call corresponding object or not, but the being is not conscious unless one has trained in remaining conscious about it. Unless one has trained, there is no way we can make conscious. Let alone at that time, but far before that, we lose our sense of who we are. Então, nesse momento em que a Clara Luz está presente, é claro que existe consciência ali, ela é uma consciência, né? Mas o ser ligado a essa consciência, ele, muito antes disso, ele já perdeu a noção de quem ele é, a consciência que ele é, a menos que ele tenha sido treinado para reconhecer e permanecer lúcido nesses níveis mais profundos de consciência. So, to draw even clearly from the Buddhist understanding, that state of death, when somebody by the name of Dadul, somebody by the name of Dadul has entered the stages of dying and has now has now hit the stage of death, that's no more Dadul. The Dadul has ceased to be, and the next person has yet to come. That is in between. No final desse processo de morte, vamos supor, de uma pessoa chamada Dadu, como diz lá, no final desse processo de morte, o Dadu não existe mais. Né? E o ser que ainda vai existir, ainda vai existir. Né? Também não, vai se tornar um outro ser. Mas o Dadu já morreu e o outro ser ainda não existe, não se criou. Although in our general convention, even the person who is named something, who from a Buddhist perspective, right? Since there is no death, no death for the quantum level, there is no death. It will continue. Like there is no death in the charge, in the energy, it will continue in different form. Except in the case of energy, we may not speak in terms of personal continuity, but there is a continuity there, material continuity, but we do not associate a person word to a material. Então, na visão budista, existe essa continuidade da consciência e em termos, vamos dizer assim, pessoais, né? Mas é semelhante ao que se explica com relação à energia elétrica, né? As cargas elétricas. Elas não deixam de existir, existe uma continuidade ali. Mas quando a gente está falando de energia, a gente não personaliza, né? A gente não individualiza ali a energia elétrica. Enquanto que no budismo esse fluxo de consciência ele é personalizado. Yes, it is on that ground that Buddhists speak of the continuity of a being, of a person. E é nesse nível, nessa base, que o budismo então fala da continuidade do ser, né, da pessoa. Otherwise, we could be speaking the same thing in the scientific understanding, except the quantum level material, since it is all reducible to the matter. Matter doesn't have, I mean, at that very point, it doesn't have any conscious quality, nor is it any consciousness. So that's why we do not speak of continuum of a conscious being. E é por isso que, então, na visão da ciência, como tudo é reduzido à matéria, né, e essa matéria não é consciente, essa unidade mais fundamental de matéria não é consciente, a gente não pode falar de uma continuidade do ser, na visão da ciência moderna. And now I say that the moment of death it doesn't belong either to this life or to the next life, but the moment we arise from that, I say that it belongs to the next life. It could be a person, but we in our convention, in our general convention, we do not name that person right away. We wait until that person is born in the world.
Então, na visão budista, o momento da morte, né, se diz que ele não pertence nem à vida anterior e nem à vida futura, né? E, então, a gente diz que desse momento da morte em diante, seria uma nova vida, seria um novo ser. Mas a gente costuma nomear, só não nesse momento, né? A gente não diz que uma pessoa nasce nesse momento da morte, né? A gente diz quando ela nasce num corpo, numa outra vida. But nonetheless, we, in retrospect, say that this person by this name was conceived then. Mas retrospectivamente a gente diz então que essa pessoa nesse corpo ela foi concebida ali naquele momento inicial. So that's why there's this pocket of opportunity, small pocket of opportunity. We call this, from a Buddhist perspective, we call this a pocket of opportunity, in that one is not touched by karma. That's not touched by the forces of karma. Então existe um pacotinho aí de oportunidade. E o budismo a gente diz que esse pacotinho de oportunidade ele não é tocado pelo karma. That's not touched by karma. Não é tocado pelo karma. And if we have trained in holding it, in holding onto it and retaining it, that's Buddhahood. Então, se a gente treinar, falando de forma simples, se a gente treinar para reconhecer esse momento em que a consciência ainda não está tocada pelo karma, se a gente for treinado para reconhecer esse momento e for capaz de se sustentar nessa consciência, isso é o estado de Buda. Or you could call it Arhatship or Buddha. Ou o estado de Arhat, ou o estado de Buda. Except one has to train in not only holding onto it, but being fully operational, functional on that level. Lembrando que não é suficiente só se sustentar nesse nível de consciência, mas treinar também, ser capaz de se manifestar plenamente, ser plenamente funcional e operar a partir desse nível de consciência. So likewise in the scientific world also, although we speak of the very smallest building block in the form of particles, whatnot, and maybe in this regard, and in the form of energy, in the form of charges, we do not have any death or creation. But nonetheless, not everything is fully functional at that level. Sendo que na visão moderna, da ciência moderna, embora a gente possa reduzir todo o mundo material, o mundo físico, inclusivamente nessa teoria, a alguma coisa elementar que não morre, não desaparece, não nasce, nada pode ser funcional plenamente nesse nível. Não é possível, né, que exista alguma coisa plenamente funcional nesse nível mais elementar. Yeah, sometimes they are functional, not actively, fully at that level, but kind of after having formed into a part of a bigger gross body. Muitas vezes essa funcionalidade só vai surgir quando isso se desenvolver para algo mais grosseiro e alguma forma maior e mais grosseira. Likewise, for us ordinary beings, since we cannot, we are not able to be fully functional at that level, we resort to, or we have no choice but to be moved by karma, or driven by karma into certain birth by which we wait. We can go through the grosser evolution of it until then we become fully functional. Então, como a maioria de nós não tem essa capacidade de ser plenamente funcional nesse nível mais fundamental de consciência, então a gente não tem escolha, a gente é movido pelo karma para assumir uma forma mais grosseira, na qual a gente pode então voltar a ser funcional e operar. So it is on this basis that Buddhists speak of mental quantum level, and on this, which has no death and no dying, no death and no creation, and since when it enters into another body, that's the birth. So that's how we account for continuity of birth. E é assim que o budismo então explica como que a partir desse nível quântico de consciência mais sutil, a gente se desenvolve cada vez de forma mais grosseira até que tem um novo nascimento e de novo esse processo segue sucessivamente. And for a birth as a being, there is this necessity of death, of the presence of death.
at the time of conception. Então, para que o nascimento exista como um novo ser, é preciso que exista então esse nível de consciência mais sutil, esse nível quântico de consciência. In the absence of the consciousness factor, at that time in its very subtle form, in its absence, there cannot be a being, even if all the other conditions are present. Então, na ausência desse elemento de consciência sutil, não se pode falar de um ser, por mais sofisticado que se pareça. Assim. Não é possível dizer que existe um ser ali se não tiver a presença da consciência. I think even modern science agrees with this, because not every fertilized egg turns into a being. E a ciência moderna concorda com isso também, porque não são todos os óvulos fertilizados que se transformam num ser. So it's questionable, from a Buddhist perspective, it's questionable if consciousness is a byproduct of material conditions. Então é questionável, do ponto de vista budista, essa visão de que a consciência pode ser um produto que emerge de substâncias materiais. Because with both the egg and sperm together being fertilized and whatnot, still it is capable of only producing the body, but not with the spirit. Porque é possível fertilizar um ovo com esperma e isso se tornar um organismo, mas ainda assim, poderia acontecer isso, mas ainda assim não existiria um espírito ali. So what do you say? O que vocês acham? Concorda ou discorda? Eu acho que eu gostaria de esclarecer, pelo que ele falou então, o movimento da ciência de baixo para cima, né? Então, a parte da matéria para chegar a uma coisa que no máximo, nessa teoria mais avançada, chega no quantum level, né? Agora, e o movimento do budismo é de cima para baixo, existe essa consciência lúcida, né? Que dela tudo surge e que ela mantém sua identidade, né? Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é nesse sentido, essa consciência, nesse sentido budista. Porque se você pegar o universo, o Big Bang, né? Estamos falando em ciência, é uma partícula que a própria ciência não compreende o que é. E essa partícula se explode e se torna todo o universo, com várias densidades de vibração. O ser, cada um de nós, também deve ser uma partícula. A minha pergunta é se o budismo tem o conceito de uma partícula primordial, porque o que é essa consciência lúcida na compreensão que passeia, que transita nessa vida e após vida, se isso é uma partícula, nesse conceito de uma altíssima vibração, ou o que é isso? E qual foi a origem também? Se você quiser colocar, mas o primeiro é esse conceito, porque como estamos falando em ciência, matéria, eu gostaria de compreender como que o budismo enxerga isso. Porque essa mesma partícula seria a que fertilizaria esse óvulo, esse espermatozoide. No momento da união deles, essa atração, por exemplo, num bebê de proveta, provocaria essa descida, essa é a questão. So his question is... Can you keep the question for now? Can you write it down? Can you remember? Yeah. That or later on? Yeah. Ele está pedindo para eu escrever e deixar para daqui a pouquinho. Yeah, I just asked whether you agree with the possibility of fertilized egg not necessarily being born as a human. Vocês concordam com essa noção de que simplesmente a fertilização de um óvulo por um espermatozoide podem não dar origem a um indivíduo, a uma pessoa? I think that it's a window for this lucid consciousness entering this being. That would be only the case for Buddhists, but not scientists. Esse seria o caso. Science, there is no consciousness. Yeah, so there is no consciousness, but it also says that there is fertilized egg do not necessarily produce human beings. Então é o caso, né? Porque isso que você disse, por
que ele falou, mas ele falou assim que no caso que não poderia, não necessariamente daria origem a um ser, porque não necessariamente uma consciência se agregaria ali ao ovo fertilizado. E o Geshe lá falou que isso só no caso do budismo, porque para a ciência a consciência nem existe em lugar nenhum. Mas o ponto é que, então a gente concorda que não necessariamente um ovo fertilizado vai dar origem a uma pessoa, né? Yeah, you agree. Yeah, you agree. Okay. So if you agree, now one question to the scientist is, what is lacking there? What caused it, right? What is lacking there? Why it didn't turn up as a human being? What else is needed? Então a pergunta para os cientistas, né, seria essa. Então, o que está faltando ali para que esse ovo fertilizado possa então dar origem a uma pessoa? Não, o que está faltando ali para isso acontecer? Por que alguns dão, outros não? Yeah. So that said, now I will come down to the quantum level of physicality. Quantum level of physicality. There, things seem to react. Things seem to act different than it does at grosser level. Então, voltando então ao esse nível quântico físico, né, reduzido ali no nível elementar, ali podem acontecer diferenças que vão dar origem a coisas grosseiras diferentes. Basically, we are talking of quantum mechanics. I don't know much, but I just know the name quantum mechanics. Então, tu vai falar um pouquinho sobre isso, mas ele não entende muito, ele só conhece o nome de mecânica quântica. But at that level, the material things function differently. Então, nesse nível da mecânica quântica, os elementos funcionam de uma maneira diferente. Where the subjective person, the subjective agent, seem to have some role in determining the quality, the property, nature of that thing. Então, na mecânica quântica, o observador, existe um papel subjetivo, que na observação das qualidades, dos fenômenos, o observador tem um papel ali, tem um sujeito que tem um papel para determinar as qualidades ali not necessarily totally reducible to an objective materiality, but rather seems to then lend itself to a subjective agent to determine what its nature or function is. Então parece que as qualidades, mesmo nesse nível reduzido físico, as qualidades todas elas não podem ser reduzidas também. Elas precisam existe um papel do observador para determinar aquelas qualidades, né? Então nem todas as qualidades que se observam na matéria podem ser reduzidas completamente mesmo àquele elemento. Ainda existe um papel do observador, um papel subjetivo na determinação dessas qualidades. So likewise, from a Buddhist perspective, we say that even consciousness, not at the subtlest level, but at the grosser level, when it is embodied in a gross form, I say gross form, make it, okay, I'll come to that. So, forget this. I want to cut it in small. In quantum. Ele vai cortar tudo, vai transformar tudo em ensinamentos quânticos. Quantum. Yeah, so, yes, even from a Buddhist perspective, there's the quantum level of what you call mind, if you will, at the subtlest level, the subtler the consciousness, the less dependent it is on gross materiality. So at that very subtle consciousness level, even if it is in our body, its dependence on the grosser parts of the body is almost none, almost nil, no dependence. Então, na visão budista, quanto mais sutil for a consciência, menos dependente ela é da matéria. Então, mesmo no nosso corpo, né, mesmo numa consciência que está corporificada, esse nível mais sutil de consciência presente no corpo, ele é praticamente independente da matéria, do próprio corpo. Yeah, we don't even have to wait until that level of subtlety. It could be even, what you call, slightly grosser than that. But even there also,
dependence on on a gross body is almost nil. Não apenas esse nível mais sutil e mais que ele está chamando de quântico da mente, não só nesse nível, mas mesmo níveis um pouco mais grosseiros, eles também são, de consciência, também são independentes da matéria, quase não tem dependência nenhuma da matéria. And it's only when the mind is grosser, it becomes more and more embodied with the grosser body, and thus it's more dependent, and it can be affected by affecting the body. Então, só quando a mente se torna mais grosseira, então que ela realmente está realmente corporificada e ela se torna cada vez mais dependente e pode ser influenciada pelo próprio corpo. E influencia o corpo também. Então, essa relação entre corpo e matéria, nos níveis mais grosseiros de consciência e corpo, elas só acontecem no nível mais grosseiro. This dependence on the grosser body can even happen at the mental level also. The mental, yes. gross mental levels can still be affected by the body. When you, when you take plants, when you take drugs, when like in experiences with the drugs and plants and whatnot, that kind of gives rise to altered state of mind, not just at the sensory level, but even at the mental level. Até mesmo a consciência mental mais grosseira, ela pode ser também influenciada pelo corpo. Então, quando a gente, por exemplo, toma drogas ou plantas, né, não só a consciência sensorial pode ser afetada, mas também a consciência mental é afetada. Mas esse nível mais grosseiro da consciência mental. So at the grosser level, there is this dependency with the body, and thus we can explain the the nature of the function of the mind or mental level, mental consciousnesses at grosser levels by different rules, slightly different rule in terms of its interconnectedness with the body, but not so much at a subtle level. Então esses níveis mentais mais grosseiros, eles dependem mais então da interação com o corpo, eles podem ser avaliados assim de uma forma mais grosseira também, mas não os níveis mais sutis de consciência. Very similar to the physical world, where the subtler it gets, the minuter the building block we're talking of, the less applicable is the classical Newtonian physics. Da mesma forma, quando se explica no físico, quanto mais sutil for a energia ou o elemento físico que está observando, menos eles respondem menos eles podem ser menos avaliados segundo a mecânica clássica newtoniana. Menos se aplica a mecânica clássica newtoniana a esses níveis mais sutis de matéria também e de energia. Yeah, where we can predict what will happen, all of those, no randomness, no apparent randomness, no apparent unpredictability, whereas that is the case at the very subtle level. Esses níveis mais sutis, eles são menos previsíveis. A gente não consegue tem essa imprevisibilidade, não é possível determinar de acordo com a mecânica clássica, né? So that is one thing. So that's the comparison that I'm making. Então essa é a comparação que ele faz, né? Entre os níveis mais sutis de consciência e de físicos. Yeah. So remember, I said there is no death, no new creation, no death to the subtlest clear-light mind or the mental quantum level, and that means there is no new creation and there is no new creation and no disappearance of beings. Então lembra que ele falou que nesse nível mais sutil, mais da consciência da clara luz, ou nesse nível quântico da mente, como ele está dizendo, lembra que ele falou que não existe novas criações e nem desaparecimento dos seres, né? Ele falou isso. So that may make us wonder, how could that be? The world population is increasing, and
a gente pode pensar, mas peraí, como é que isso funciona? Porque não é que a população do mundo está crescendo? Como é que não tem uma criação? At least of the human beings we know. Pelo menos dos seres humanos, né? Que a gente está falando dos seres humanos só. Not so much about the other animals. So if so, many of them are suffering from human encroachment. Yeah, some of them are suffering human encroachment, and their numbers are going down. Então, no caso dos seres humanos, a população está crescendo, mas no caso dos animais, muitos estão por nossa própria responsabilidade, né? Pela nossa própria ação, muitos deles, a população está decrescendo. I don't know about the ants, other insects. A gente não sabe sobre as formigas ou outros insetinhos. They may be doing fine with their widespread city. Pode ser que eles estejam se dando bem nessas cidades super espalhadas por aí. But anyway, it may make us wonder where these additional human beings are coming from. A gente pode se perguntar de onde que esses seres humanos aí a mais estão vindo, né? Já que a consciência não se cria. And does it mean that there will be a fixed number, right, which keeps coming back and coming back? Será que isso significa que tem um número fixo que vai e volta, vai e volta? If that's the problem, we have the physics stand on energy, on charge, electric charge, that there's no new creation, no death, except it transfers. Será que é a mesma coisa que acontece com o físico também? A gente fala também da carga elétrica, das cargas elétricas que não se criam nem desaparecem, que continuam se transformando na visão física. But we do not necessarily think of that as fixed, limited number. A gente não pensa nessa questão física aí como um número fixo, limitado. Okay, so that's just a digression. I'm just bringing it so that you can think. Só uma digressão, só para a gente ficar, só para a gente pirar. Now the important thing is, at the very subtle material level, when it comes to the quantum mechanics understanding of the world, it seems to be very weird and very what do you call it, unclassical. Então, o que é importante de toda essa conversa aí é que nesse nível mais sutil, mesmo físico, quanto mais sutis são essas partículas, esses elementos, menos a física clássica funciona, mais estranhas eles ficam. Mais a mecânica quântica consegue explicar, mas a física clássica não. Eles se tornam não clássicos. Where it doesn't seem to be, where the usual scientific what do you call assumption that there has got to be something objective out there that could be pinpointed, that could be reached out, doesn't seem to hold good. Quanto mais sutil for então a matéria, menos aquela forma de explicar objetivamente, de medir, fica mais difícil de apontar usando esses métodos clássicos de observação. So that kind of has a very interesting correlation with the Buddhist take of subtle interdependent origination. Isso sim tem uma correlação interessante com a visão budista da originação interdependente. But in the Buddhist case, we do not limit that subtle dependent origination amounting to losing any objectivity only to the subtle objects. We say it is the universal quality of everything, gross, subtle. A diferença, existe um paralelo, mas na questão da originação dependente, a gente não perde objetividade dependendo do nível de grosseiro ou sutil. Não existe uma perda de objetividade, um pouco diferente da questão da física. So there, in the Buddhist understanding, we do not merely limit to the subtlest, we do not merely wait until the subtlest consciousness, subtlest materials to explain the lack of objectivity, but rather we say that's the case with everything, gross or subtle, that it lacks any objectivity. Lacks. Então acho que é o contrário do que eu tinha dito. Na verdade, na visão da originação dependente, existe,
não se tem objetividade em nenhum nível, desde o sutil ao mais grosseiro, não só no nível mais sutil como acontece na física, na questão física. Right? So, what do you mean by lack of objectivity? Or lack of objectivity in that you cannot just what do you call it? Pursue it objectively. Objectively in the sense. Okay, just not be a subjective ethics. Yes, you cannot. You Depends cannot. on several things. But you cannot what? It's a cup. Yes. A cup isn't itself. It's the clay, the worker, the fire that fired it. And Yes, it's yes, itself. yes. Objective in the sense that it cannot be found objectively. Okay. Rather, ultimately it is dependent on a subjective agent for it to be positive. Yes. Então é o seguinte, na questão das medições, quando o grau de sutileza da matéria fica bastante grande, assim, quanto mais sutil são as partículas elementares, mais difícil é de ter qualquer medida que seja verdadeiramente objetiva, né? A medida, o sujeito, a subjetividade interfere no que você vai medir, né? Então não tem como apontar, não existe nada que seja objetivo no nível sutil. Isso na visão da ciência. Na visão budista, do ponto de vista da originação independente, em nenhum nível, nem do grosseiro nem do sutil, existe essa objetividade. Existe sempre uma interferência subjetiva em tudo que se observa, explicando do ponto de vista da originação dependente. So when the Buddhists speak of subjectivity in this sense, it is not just limited to values, which is definitely subjective. It's also applicable as much to concrete things like absolute law. And then of course at their building blocks. So irrespective of the grossness of the build-up, it's applicable. It says right from the beginning that things are subjective. Subjective to the point of no inherent objectivity. Subjective not in the sense that whatever you say, it becomes, but whatever it is because of not of anything objectively present, but subjective. Então, no budismo, quando ele diz subjetivo, não significa, ele não está se referindo aos valores, né, o que a gente tem de valor, não é não é dessa subjetividade que ele está falando, embora isso, obviamente, faça parte, né? Mas quando ele diz subjetividade, é que qualquer coisa, mesmo física, material, grosseira, como essa xícara, né? Ele diz que não existe objetividade, porque sempre vai ter uma participação subjetiva na apreensão do objeto. Sempre tem uma interação entre o sujeito e o objeto. So I will not go further on this because we can go on and on and on. I want now shift subject on our dialogue, the future dialogue between science and Buddhism. Então ele vai se aprofundar nisso, porque poderia passar o resto da tarde falando disso, mas ele vai voltar para o tema da relação aqui entre budismo e ciência no futuro. Now, so it seems like even among the scientists, they differ in the nature of consciousness. And there is someone who is now proposing that it is not computational, which to me is saying mere computing efforts cannot produce consciousness. More particularly, there are different qualities of consciousness like intentionality of thinking, of being self-aware, of imagination, all of those. So it's saying that through mere computation, mere algorithmic computation, you cannot produce this subjective agent. Então, embora as teorias, voltando então para as teorias científicas sobre a consciência, né? Então existe então essa teoria que diz que a consciência não é não é computacional. Não é possível, por meio só de interação de informação, como se fosse um computador, não é possível gerar qualidades como intenção, pensamento, imaginação, autoconsciência. Então essas
qualidades elas não se explicam por um modelo que é uma computacional da consciência. But nonetheless, since it still insists, this particular third theory still insists that it can be explained through physics, it seems to be still reliant on something material. So we have to see whether all these theories point to the possibility, either computationally or not, for what do you call an information gathering to produce consciousness. We have to see if that is possible. Mas ainda assim, ainda que seja usando um modelo computacional ou não, ainda essas teorias da ciência sobre a consciência ainda se baseiam em algo que é físico, né? Que se reduz a algo físico. Então a gente vai ter que ver o que vai acontecer, se vão surgir teorias onde esse reducionismo não vai existir, né? A gente vai ainda ver se isso é possível do ponto de vista científico. So, allowing that, yes, artificial intelligence can evolve and eventually either computationally or not can produce consciousness, right? Then what will happen? Mas então, se essa inteligência artificial, né, por meio computacional ou não, se ela conseguir produzir consciência, então o que vai acontecer? Is it possible? Será que é possível isso? No cartão budista. From a Buddhist perspective, we say, irrespective of what kind of a body you have, very complex computer or whatnot, if from the moment it gains the capacity to host consciousness, it can be a being. Então, do ponto de vista budista, qualquer corpo, seja ele complexo ou não, mas que for capaz de sustentar a consciência, ele pode se transformar num ser. From Buddhist perspective, we do not limit body for a being just to the ones that we see. Do ponto de vista budista, o corpo, né, os seres, não se limitam aos corpos que nós conseguimos ver. It speaks of so many different forms of body. Se fala de tantos tipos diferentes de corpo na visão budista. And even some beings called bodiless, formless beings. Existem até os seres sem forma, sem corpo. Yeah, so even without computer, there can be a being. If with computer, if it has the capacity to host, it could be a being. Mesmo se o computador desenvolver a capacidade de sustentar a consciência, de acolher uma consciência, ele poderia se chamar um ser, então. But before I move on, I'll come back to the consciousness at the subtlest consciousness level. At no time a consciousness is without a physical component. Consciousnness, irrespective of their subtlety, grossness at any given level, even at the subtlest clear light level, it always has a physical component to it. Então, antes de prosseguir, ele quer esclarecer um ponto aqui para nós. Mesmo nesse nível mais sutil da consciência, sempre existe um componente que é físico na consciência. So when we speak of formless beings, we're not stripping that being of that fundamental physical component, but rather we're saying it doesn't have a conventional form, bodily form. Mesmo quando a gente está falando dos seres sem forma, do reino sem forma, eles não estão destituídos desse elemento físico da consciência, embora eles não tenham convencionalmente um corpo como a gente normalmente pensa. Yeah. So if we can speak of beings or consciousness in no body form, with no body, then with the body, if it has the capacity to hold consciousness, it can be possible. Theoretically, it is possible. Então, teoricamente, a gente pensa, se é possível falar em um ser que não tem um corpo, né? Então, teoricamente, é possível imaginar que qualquer corpo, qualquer coisa que seja capaz de sustentar uma consciência pode se transformar num ser, pode ser chamado de ser.
I remember a conversation that His Holiness the Dalai Lama had with Mind and Life participants some long time ago, where he was asked the same question. Então, ele se lembra de uma reunião do Mind and Life, onde o Dalai Lama se encontra com cientistas, né? Fizeram essa mesma pergunta para o Dalai Lama. Technically speaking, it is possible. Então, tecnicamente é possível. But that will not be a case of, at least from a Buddhist perspective, that will not be a case of scientists creating consciousness. Mas não seria o caso, ainda assim, do ponto de vista da perspectiva budista, não seria o caso de os cientistas criarem consciência, criarem a consciência. Isso Yeah, it has to come from somewhere. precisa vir de algum lugar. A consciência precisa vir de algum lugar. Where? Yes, it has to come from somewhere. So that where, I mean, like beings are born, right? Like beings are born. Likewise, consciousness, at least from a Buddhist perspective, has to come from a previous being, a continuation of the previous being. It could be consciousness from any being that when it dies, has hit the death moment, the moment of death, it looks for some place to go. And if there is a computer there, it just goes. All of a sudden you say, Então, do ponto de vista budista, pergunta de onde que vem essa consciência, né? Então, da perspectiva budista, essa consciência precisa vir de algum lugar, né? Então, um ser, quando ele nasce, a consciência que nasce ali tem que ter vindo de um ser que existiu anteriormente, né? Então, no momento da morte, quando a consciência se desprende do corpo passado, né? Essa consciência busca um novo corpo. E eventualmente ela pode encontrar um computador e enfiar no computador e pronto, nasce um ser ali, né? it will save some time for the computer to kind of come from baby to child and adulthood. It will be already adult. Podia economizar um tempo ali, né? Porque o computador já está adulto, não precisaria ser um computadorzinho que cresce, o computador já está adulto, já economiza um tempo ali. It may not be able to walk. Pode ser que ele poderia ser capaz de caminhar, Unless we have put limbs on it. se a gente colocar a perna nele ali, pode ser. But in the Buddhist concept, even this is not a foreign concept. In the Buddhist understanding, even being, just being, embodied being, coming, not going through the process of what you call growth, but kind of being fully formed. Essa ideia de um ser que não precisa crescer, né, que não precisa, que o corpo não precisa se desenvolver, não é uma ideia estranha para o budismo. Isso já existe na visão budista. So in the Buddhist understanding, there is this concept of what we call spontaneous birth. Existe esse conceito de nascimento espontâneo dentro da visão budista. And that is the case in other realms of existence, E isso acontece em outros reinos de existência. where someone will be born, where someone will be right at the very time of birth, be already grown at age 5, 6. Yes, it has to be 6. So at age 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, Some being born at 5, 6, yeah, some being born with already a 5-year-old body, some with 6, 7, 8, 9, 10. Então é possível, existem relatos assim, na visão budista de seres que nascem, no momento do nascimento, eles já têm corpos de 5, de 6, de 7, de 8, de 9 ou de 10 anos. And this is the case with beings in the other realms, as well as of the hell realms. Esse é o caso de seres em outros reinos e também no reino dos infernos. Yeah, I don't know if they are born with shoes on, clothes on, I don't know. If so, what brand of shoes? A gente não sabe se ele nasce já vestido, não, se já nasce com sapatinho, que marca de sapato, a gente não sabe. So, but there is this concept of what we call spontaneous birth, where there is no need to wait for its what we call growth from a very initial embryonic stage. Mas existe esse conceito de nascimento espontâneo que não é necessário desenvolvimento
desenvolvimento a partir de um estágio embrionário até um corpo maior. That's in the case of beings with body. Isso no caso de seres que têm corpos. So now it raises the question of ethics. Então isso levanta a questão da ética. From a purely scientific point of view, it will be looked as a creation of a being, a new being. Então a gente poderia, a gente está falando na verdade da criação de um novo ser. From a scientific point of view, it will be a new creation. Seria uma nova criação. So somebody has created a being, right? Alguém criou um ser. Estaria falando disso. Not through biological processes. Não por um processo biológico. So we are capable of producing beings through biological processes. A gente é capaz de produzir seres por meios biológicos, né? But we don't think that I have made it. Mas a gente não tem essa noção de ter construído aquilo. Yeah, but in this case, it is like someone would claim, right? Or someone would be actually in the process of doing the nitty-gritty details and creating it. Mas a gente está falando de casos de que alguém poderia afirmar que fez isso, aquilo e criou um ser. But supposing that it does actually gain consciousness, and the full capacity of consciousness like that of a human being, it will be capable of, what do you call it, engaging in several interactions. So, who would be responsible? Mas se fosse o caso mesmo de criar seres com uma mente parecida com seres humanos e tudo mais, então isso seria, esse ser seria capaz de interagir com outros, né? E se isso acontecesse, quem que seria responsável por isso? Yeah, supposing that computer has the full capacity of really thinking, reflecting, imagining, deciding whatnot, then we may say the blame might rest on the computer. Imagina que um computador fosse capaz de pensar, de refletir, de tomar decisão, de interagir, e aí fizesse alguma coisa errada, acontecesse alguma coisa errada ali, a gente poderia culpar o computador. But what if there are some what do you call it, lackages, some discrepancies, and what if they turn out to be more what do you call it, harmful than how would the society look at that? What would be the ethical implications? Mas se acontecesse alguma disfuncionalidade ali, algum problema, né, que tornasse aquilo perigoso, representasse um perigo para as pessoas, para a humanidade, como que seria, onde que ficaria a questão ética aí? Como a gente encararia a questão ética? So I think if the scientists are very, very confident that they can create consciousness, they should be as concerned, and it is, if not late, if not too late, it is already late in bringing this kind of discussion and whether they want to move ahead. Então ele acha que se os cientistas têm confiança mesmo de que eles são capazes de criar consciência, talvez até já seja tarde, né, demais nesse momento de refletir sobre isso, sobre a questão ética. Talvez já seja tarde. Yeah. There has to be an ethical component to just about anything that we do, and the scientists should not be an exception in this. Tudo que nós fazemos necessariamente deveria ter um componente ético, né? E os cientistas não deveriam ser uma exceção para isso. Yeah, particularly we should be asking what good will come out of that. Particularmente a gente deveria perguntar que benefício que a gente vai poder tirar disso. If every human being is replaced by this kind of a not robotic but actual robotic being, then will the corporations, the companies be willing to still feed and look after actual people's needs or not? Se as pessoas pudessem ser substituídas por seres assim criados, será que as companhias ainda teriam disposição em cuidar, em se preocupar com pessoas de verdade? Yeah, so these are serious questions. If that's what they really believe, these are really serious questions that they should be addressing.
se os cientistas realmente acreditam nisso, essas perguntas são sérias, eles deviam estar se preocupados em responder. Yeah. Because at this point, if they are confident that they can create consciousness, but they are not so confident at the level of their research in terms of how sophisticated, how integrated that will be. Então, nesse momento parece que eles têm confiança de que eles podem criar consciência, mas ainda não sabem bem que grau de sofisticação ou de integração essa consciência poderia ter. Yeah, they're also paying attention to the affective components of a being, like compassion, love, empathy, tolerance, patience, whatnot. Or are they just focused on the cognitive aspect of it? Eles também deveriam olhar para os aspectos afetivos relacionados à consciência. Então, compaixão, amor, tolerância, paciência, e não apenas os aspectos cognitivos relacionados à consciência. I remember very early on when human cloning happened, and there was this word that human cloning might, oh no, not human cloning, when cloning happened, and there was this word whether human cloning might happen, particularly that was with Dolly issue, right? And there must have been many others, right? Yes. After that. So I saw an article in, I think it's Newsweek or Time magazine, where someone asked a professor, Buddhist professor in, I'll be very general, in the United States, in some state, in some city, he was asked this question, what would happen? He said, now the theory of reincarnation and theory of karma will be debunked. He might have thought that there would be a creation of a totally new being, and with no distinction whatsoever with the person from whom the DNA is extracted. Likewise, we could think of how exact replica